Vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas e dê-nos a salvação. Vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Fez aliança de amor em Jesus Cristo, seu Filho, o nosso libertador, a nossa luz e caminho. Vamos aclamar o Senhor entre cantos de alegria. Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa celebração eucarística nesse 20º domingo do tempo comum. Esta missa será celebrada pelas almas de Evaristo Afonso, Sister Adelaide Furtado, Lucília e José Quadros, Maria Viveiros, José Viveiros, Glória Lopes, Manuel Moitoso, Horácio Euda Rego, Fernando Raposo, Manuel Joaquim Almeida, Maria das Mercês Almeida, Maria da Conceição Almeida e Alberto e Hermínia Ferreira. Meus irmãos, comecemos a nossa celebração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. No Evangelho de hoje, a mulher que vai ao encontro de Jesus, pedindo a cura da sua filha, pede a Jesus: Senhor, tende piedade de mim. Este também é o nosso pedido neste momento, ao iniciarmos esta celebração, para que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, que somos pecadores, e que nos perdoe as nossas faltas, para que dignamente nós possamos celebrar esta Santa Missa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas, que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para o servirem, para o amarem, para o seu nome e serem seus servos, se guardarem o sábado sem o profanarem, se forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao Monte Santo, hei de enchê-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelo povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadece de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra.
povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegou sem temor aos confins da terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejas, Senhor, pelos povos de toda a terra. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, é a vós os gentios que eu falo. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, procurarei prestigiar o meu ministério, a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça e salvo alguns deles. Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será a sua reintegração, senão uma ressurreição de entre os mortos? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora desobedientes a Deus, e agora alcançastes misericórdia, devido à desobediência dos judeus. Assim, também eles desobedecem agora, de modo que devido à misericórdia obtida por vós, também eles agora alcancem misericórdia. Efetivamente, Deus encerrou a todos na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus proclamava o Evangelho do Reino e curava todas as doenças entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: socorre-me, Senhor. Ele respondeu: não é justo que tome o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos.
Mas ela insistiu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, no dia de ontem nós celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Eis porque também, neste final de semana, Nossa Senhora está em um lugar de destaque para que nós nos lembremos desta presença de Maria na nossa fé. Não que nós nos esqueçamos disto, ou não que nós não nos lembremos disso todos os dias, mas é sempre bom ressaltar uma festa mariana como esta, que nos lembra o dogma da Imaculada Conceição, estabelecido no ano de 1950, em novembro, pelo Papa Pio XII. Então, a partir daquele momento, a partir de 70 anos passados, quando foi estabelecido o dogma, então a Igreja prega que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Ontem também tivemos a alegria de festejar a primeira comunhão das nossas crianças. Tivemos duas celebrações, uma às 10 horas e tivemos outra às 2 horas da tarde. E tivemos 31 crianças que ontem fizeram a primeira comunhão aqui de nossa paróquia. Infelizmente, não pudemos fazer a primeira comunhão para que toda a comunidade pudesse estar presente, mas ao menos eu sei que muitas pessoas acompanharam as duas celebrações que foram transmitidas ao vivo aqui da nossa igreja. E assim sendo, todos nós podemos garantir a segurança e todos os protocolos que esse tempo maluco tem trazido para nós todos. Então, rezemos hoje também e agora, nesta celebração, na intenção de nossas crianças que ontem fizeram a sua primeira comunhão. Eu sei que alguns de vocês têm netos que estiveram fazendo a primeira comunhão e outros também foram festejar com as suas famílias. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando este 20º domingo do tempo comum, nós temos um evangelho à nossa frente que muitas vezes faz nos pensar que esse Jesus que está aqui no evangelho não é aquele Jesus que a gente conhece nos evangelhos, ou seja, corriqueiramente, não é? Esta mulher, quando vem para Jesus e pede para ele ter compaixão, parece que o tratamento que Jesus dá para ela não é um tratamento muito bom, porque Jesus fala para ela desta maneira: eu não fui enviado para você, eu fui enviado para aqueles que estão perdidos na casa de Israel. Nós sabemos que é dessa maneira. O Evangelho diz que Jesus foi enviado para salvar o povo de Israel. E é assim que a Bíblia diz. Então, o que Jesus disse, de uma maneira, não é errado. Ele diz aquilo que exatamente era a missão dele. Mas
aqui no Evangelho diz que esta mulher vinha daqueles lados de Tiro e Sidônia, que naquela época todo judeu e todo israelita sabia que era de onde vinham os povos ou aqueles que eram considerados pagãos. Então, Jesus também sabia que naquele lado tinha pessoas que eram hostis a Deus. Tinham pessoas que eram chamadas de gentios. Tinham pessoas que eram chamadas de pagãos porque não adoravam o mesmo Deus de Israel. Jesus sabia disso, mas Jesus estava lá. Jesus não se recusou a ir lá. Acontece que os discípulos de Jesus começam a dizer: fala para essa mulher calar, porque ela está gritando. E Jesus fala com os discípulos: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, dando a entender que ele não ia fazer nada por aquela mulher. A resposta de Jesus foi para os apóstolos, não é? Aí, enfim, Jesus atende a mulher e fala para ela de uma maneira muito rude: não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cãezinhos. Então, parece ainda que Jesus não é aquele cheio de compaixão, mas o que Jesus está dizendo para ela não é exatamente para ofendê-la, e nem é exatamente para diminuir a condição daquela mulher. Em primeiro lugar, ela era uma mulher. Depois, ela era uma pagã. E depois, ela era de uma outra terra fora de Israel. Ela era uma estrangeira. Nós sabemos o quanto pesa para uma pessoa ser estrangeiro, não é? Muitas vezes ser estrangeiro não é uma tarefa muito simples para ninguém. Todos vocês chegaram aqui nesta terra, e olhando todos vocês aqui, talvez um ou dois aqui nesta igreja, não aconteceu isso, mas todos vocês foram estrangeiros aqui nesta terra. E todos vocês sabem qual foi o peso de ser estrangeiro. Em primeiro lugar, o estrangeiro batalha para aprender a língua. E depois passa muito tempo e ainda não aprende muito bem. E ele sempre é marginalizado por isso, não é? Nós podemos dizer isso, quem é estrangeiro sabe disso, que sempre é marginalizado porque muitas vezes não conseguiu se comunicar. E aqueles que são da terra também muitas vezes não têm paciência com aquele que é estrangeiro e trata mal o estrangeiro. Se não adianta a gente falar que não é assim, porque é assim. Até que a gente consiga se adaptar numa terra estrangeira, demora tempo, não é? Eu também sou estrangeiro e eu sei o que eu estou falando para vocês, não? Já fazem 15 anos que eu sou estrangeiro, não é? E muitas vezes também o padre está na mesma situação de vocês. Então o padre não está falando de algo que ele não sabe, fala de algo que sabe. Então aquela mulher era uma estrangeira, ela era pagã e ela era mulher. Uma mulher era maltratada no tempo de Jesus pela sociedade. Uma mulher não era nunca ouvida no meio de homens, principalmente, não é? Então uma mulher era sempre aquela que não falava, porque o marido ia falar por ela. Ainda hoje tem marido que quer falar pela mulher. Não pode ser assim, hein? Não pode ser assim. Nós não estamos naquele tempo, estamos em outros tempos. Mas esta era a condição. Os discípulos falam: manda essa mulher calar. Olha lá o que eles dizem. Aqui está no Evangelho exatamente isso, não é? Ela vem atrás de nós a gritar. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele simplesmente está olhando para ela, e nós aqui não podemos ver a face de Jesus, não podemos ver como que Jesus se dirigiu a ela, mas certamente Jesus se dirigiu a ela e com um sorriso deve ter dito dessa maneira:
Você sabe, usando até mesmo um sarcasmo, uma ironia, você sabe, eu fui só enviado para a casa de Israel. Mas nós não estamos aqui para ver a face, não estamos aqui para ver como é que Jesus se dirigiu a ela. Aqui só vemos as palavras, porque certamente quando vemos as palavras, nós não sabemos qual é a reação da pessoa. E Jesus, então, ao dizer isto para ela, ele lembrou aquilo também que está no Evangelho, mas Jesus sabia que mais tarde ele ia pedir aos seus discípulos, como pediu antes da sua ascensão: vocês vão para todo mundo e anunciem o Evangelho e batizem a todos. Quer dizer, Jesus depois ia dizer aos discípulos para anunciar o Evangelho também às nações, àqueles que estão fora da casa de Israel. E aí Jesus, de certa maneira, fez um teste com aquela mulher, para ver até onde que ia a fé daquela mulher. Porque mesmo sendo assim, recebendo esse tipo de consideração, ela insistiu. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor de mãe não aceita não como resposta. As mães sabem disto. O amor de mãe não aceita não como resposta. Ela ainda continuou insistindo: a minha filha está doente, não é? Jesus falou para ela: não é bom ou não é justo tirar o pão dos cãezinhos, não é? Tirar o pão da mesa e dar aos cãezinhos. E ela respondeu: mas os cãezinhos comem daquilo que cai da mesa. Ora, antigamente, talvez até hoje, se você tem um cãozinho em casa e você estiver a comer, o que cair da mesa o cãozinho come, não é? A não ser que o cãozinho seja aquele que está num plano de dieta, não é? Tem gente que põe um plano de dieta para o cão e o cão não pode comer, muitas vezes tem que comer só aquilo que o dono lhe dá. Coitadinho do cão, ele às vezes está olhando o que você está comendo, ele está com vontade de comer aquilo, não é? Mas antigamente era assim, todos vocês sabem, não é? Quando tínhamos os nossos cãezinhos em casa, o que a gente comia, o cão comia, não passava necessidade, e o que caía da mesa, o cão abocanhava, não é assim que acontecia? Então o que Jesus fala para ela é exatamente aquilo que era o costume. E ela responde que os cãezinhos comem aquilo que o dono não quer comer, ou que cai da mesa. E Jesus fala para ela somente isso: a tua fé é grande. Uma mulher nunca desiste das coisas, não é? O homem desiste muito fácil das coisas, não é? Ah, se o homem tiver uma dorzinha no dedo, ele morre com aquela dor. Ah, mas se for uma mulher, não morre não, ela vai trabalhar com aquela dor no dedo, não é verdade? Não é assim que acontece? Uma mulher nunca desiste, elas são mais persistentes que os homens, não é? O homem não tem paciência, o homem não tem, digamos assim, aquela vontade de ficar esperando pelas coisas. A mulher não, ela bate na porta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, enquanto não for ouvida, ela não desiste. Não é assim que acontece? Ora, vocês, quando Jesus ressuscitou, vocês vão lá no Evangelho, não é, de Lucas, por exemplo, chegou lá Maria Madalena, chegou lá no túmulo, né? Jesus não estava lá, aí veio Pedro, aí veio outro discípulo, Jesus não estava lá, eles foram embora. Voltaram para onde estavam. Ela ficou lá no túmulo. Enquanto não aparecer Jesus, eu não saio daqui. Não é assim que aconteceu? E Jesus veio e disse para ela: por que você está chorando? E ela reconheceu que era Jesus. Ela disse: não, enquanto eu não encontrar o corpo de Jesus, eu não vou embora. Ah, os homens foram embora. Eles não quiseram saber se o corpo de Jesus ia estar ali ou onde estava. Foram-se embora. Portanto, o Evangelho mostra o que, meus irmãos? Mostra a persistência desta mulher.
ou a persistência de qualquer pessoa. Acontece que eu estou falando tanto da mulher porque aqui é o exemplo do Evangelho, mostra a persistência desta mulher. Ela ficou pedindo a Jesus até que Jesus ouvisse. E Jesus disse: muito bem, a tua filha está curada. Agora, se nós olharmos o Evangelho domingo passado, o que foi que Jesus falou para Pedro? Você tem pouca fé, não foi isso? Quando Pedro estava quase afundando, afogando-se, Jesus falou: você tem pouca fé. Olha o que Jesus falou para essa mulher: a tua fé é grande. Completamente diferente. Então, o que nós aprendemos desta mulher cananeia que vem até Jesus? Duas coisas importantes para a nossa oração: persistência, nunca desistir, rezar sempre, dia e noite. E a segunda coisa que nós aprendemos desta mulher: não duvidar daquilo que pode ser feito, mesmo quando nós temos tudo contra nós. Ela tinha tudo contra ela e ela não desistiu. Persistência na oração e não desistir dos nossos ideais, das nossas buscas, daquilo que nós queremos. Neste sentido, esta mulher é um exemplo de discípula de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com fé e confiança, elevemos as nossas orações a Deus, pedindo que Ele acolha as nossas necessidades nestas nossas preces. Pelo nosso Bispo Joben, que o Senhor nos concedeu pelos presbíteros, diáconos e catequistas, e por todos os servidores da nossa diocese. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos da terra e seu desenvolvimento, pelos estrangeiros que vivem entre nós e pelos homens desprezados e infelizes. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho, pelos que procuram trabalho e não o encontram, e pelas vítimas das injustiças e maldades. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mães que pedem a Deus que as socorra, por aquelas que perderam toda a esperança, pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas. Oremos, irmãos.
Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios que celebramos a nossa fé, por aqueles que a perderam ou a abandonaram e pelos que louvam a Deus com suas obras. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que escutastes as súplicas da mulher cananeia, atendei a oração do vosso povo e concedei a todos aqueles por quem pedimos a graça de vos conhecerem e amarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vai me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vai me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana e com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor,
Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessai de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Isabel, nossa padroeira, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro,
confirmai a vossa igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade, de maneira especial aqueles pelos quais estamos hoje oferecendo esta Santa Missa. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, obedientes aos mandamentos do Senhor e guiados pelo seu Espírito, nós vamos rezar com amor e confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na comunhão do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Demos a paz uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que me dê palavras da minha mão. Vai dizer a palavra e serei salvo.
para a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Ergueu os que estão imolhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobra, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando o teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos refaz, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Nós vos saudamos, Rainha dos céus, Santa Maria, Mãe de Deus. Nós vos cantamos, Santa Maria, vós sois a fonte de alegria.
cantamos, Santa Maria, se dê pra nós amparo e guia, como durante a noite a luz resplandece em vós, Senhora, a luz do Pai para ser. Bendita sois, bendita sois, bendita sois, Maria. Nós vos saudamos, Rainha dos céus, Santa Maria, Mãe de Deus. Nós vos cantamos, Santa Maria, vós sois a fonte de alegria. Nós vos cantamos, Santa Maria, se dê pra nós amparo e guia. Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos a sua imagem para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo e uma boa semana. E não se esqueçam nenhuma dessas folhas nos bancos. Vocês levem embora as folhas de canto, por favor. Cristo quer a tua ajuda para amar, para amar. Cristo quer a tua ajuda para amar. Cristo quer a tua ajuda para amar, para amar. Cristo quer a tua ajuda para amar. Não te importas da raça nem da cor da pele, ama todos como irmãos e faço bem. Não te importas da raça nem da cor da pele, ama todos como irmãos e faço